Essa aqui é o mais claro que tá, porque aqui dá para deixar. Aí, agora sim. Obrigado. Beleza? Bom dia, irmãos. Paz, Senhor. Vamos começar nossa aula? Vamos orar então para a gente começar? Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de estarmos aqui e falar da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, esteja conosco, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra nessa manhã. Nós pedimos, Deus Espírito, age em nossos corações, nossas mentes, para que a gente possa compreender a Sua vontade. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão aqui, aqueles que vão ver posteriormente pela live, e que mais uma vez o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos fazer a última parte desse nosso dessa minha participação com vocês. Nós, só relembrando, nós estamos falando do paradigma de Jesus. O que é paradigma? Paradigma mesmo? Modelo, padrão, exemplo. Muito bem. Então nós estamos vendo o paradigma de Jesus, o modelo de Jesus, o exemplo de Jesus, né? A gente já viu que Jesus, ele é o centro das Escrituras, ele é o centro de toda a criação, ele é a razão da nossa fé. Nós pegamos até um texto de Hebreus, né, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus Cristo, ele é o centro de tudo. Tudo que existe, existe por conta de Jesus. E a gente leu aquele texto de Colossenses, capítulo 1, verso 15, se eu não me engano, acho que a gente vai ler de novo, que tudo foi criado por Jesus, tudo foi criado por Ele e para Ele. E nele tudo subsiste. O que isso significa? Que sem Jesus não há criação, sem Jesus não há fé, sem Jesus não há planeta Terra, sem Jesus não há universo, sem Jesus não há nada. Então ele é o centro, né? Ele é o centro da criação. Ou seja, tudo subsiste em Jesus, tá? Ele também é o centro das Escrituras. Lembra que a gente viu lá ele falando com os discípulos no caminho de Emaús, que os discípulos eles eram tardios em entender o que os profetas haviam falado dele, de Jesus. Então a gente viu que Jesus, ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da criação, tudo existe por causa dele, e ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a gente só tem fé por causa de Jesus. E nós vimos que Deus, ele dá uma ordem para a gente, eu posso dizer que é uma ordem, e a vontade dele, de Deus, é que nós sejamos parecidos com o seu Filho, ou que nós tenhamos a imagem do seu Filho, que é Jesus, né? Então, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o nosso paradigma, e ele é a razão de tudo. Jesus é a razão de tudo. Então, a gente está vendo essa centralidade de Jesus por meio dos movimentos de Deus, que são 3 movimentos. Quem lembra? Quais são os movimentos de Deus? Redenção, criação e manutenção. Então, a gente está vendo por que Jesus é a razão de tudo existir. Por que Jesus é a razão da nossa fé? Por que sem Jesus não haveria criação nem existência? Então nós estamos vendo isso por meio dos movimentos de Deus. Então, a gente já viu que o segundo movimento de Deus foi a criação. E nós já falamos da criação. Deus, ele não foi a primeira coisa que ele fez, a criação. Deus não foi a primeira coisa que ele fez. A criação foi a segunda coisa que ele fez, certo? Então nós vimos que Deus criou tudo, todas as coisas, só que Deus criou, e no final da criação ele disse que era muito bom, ou que era bom, não é isso? Mas por que ele não disse que era excelente? Ele poderia ter dito que era excelente? Sim ou não? Poderia, mas ele não disse que era bom. Isso é um ponto. Um outro ponto é que
ele criou o mundo com uma cosmologia diferente. A gente viu que em Gênesis, a cosmologia é dia e noite lá, né? Em Gênesis. Só que em Apocalipse, a gente viu que a cosmologia é diferente, porque lá não tem noite. Lá não tem noite, lá não tem sol, porque a gente viu que é o sol e a lua que foram criados para determinar o nosso tempo cronos. Lá em Gênesis, no quarto dia da criação, Deus cria o sol e a lua e as estrelas e diz que são esses astros que vão determinar a contagem do tempo. Só que isso é em Gênesis. Em Apocalipse não tem sol. Se não tem sol, quer dizer que o tempo não é contado. E aí a gente viu que a cosmologia do Apocalipse é eterna. E aí a gente fez essa pergunta, né? Se nós temos duas cosmologias, uma transitória e a outra é eterna, vai durar para sempre. Qual das duas cosmologias é da preferência de Deus? A transitória ou a eterna? Então, por que ele criou o mundo com uma cosmologia transitória? Será que Deus estava se antecipando aos nossos movimentos? Porque ele tinha a informação de que o movimento que nós faríamos seria um movimento que contrariaria, acho que essa é a palavra, né? Será que Deus já criou sabendo disso? Sim, né? Deus já sabia do nosso movimento. E qual era o nosso movimento? Aí entra aqui a queda, né? Lembra da queda? O que é a queda mesmo? Em poucas palavras, é o pecado, a entrada do pecado no nosso mundo, né? Lembrando que o pecado teve início na esfera celestial e acabou entrando no nosso mundo por meio da tentação da serpente que iludiu a Eva e o Adão, e a humanidade caiu. Então o que é a queda? A queda é a ruptura. É o homem se rebelar contra Deus, a rebelião contra Deus. E a queda então trouxe a morte. O pecado entrou e junto com o pecado a morte. Então isso aqui a gente já viu, ó. Quando Deus fez a criação, quando Deus nos fez, né, a criação, a nossa queda já era sabida por Deus. E os movimentos de Deus têm a ver com a queda sabida. Então, quando Deus criou o nosso mundo, que é o segundo movimento dele, Deus criou sabendo da nossa queda, por conta da sua onisciência, que é o atributo natural de Deus, né? Saber tudo que acontece exaustivamente. Então Deus criou já sabendo da queda, né? Deus criou com a informação, né? Por isso os movimentos de Deus têm a ver com a queda sabida. Significa que a nossa sobrevivência só pode ser explicada pela ação providencial de Deus, fruto de sua onisciência. Então, Deus sabe todas as coisas porque Ele habita fora do nosso tempo, a gente já falou disso também. Deus não habita no tempo cronos, que é o nosso tempo, Deus habita na eternidade, que é um estado de existência onde passado, presente e futuro nosso, diante de Deus, é um eterno presente. Então Deus já viu, já sabia de tudo. E por conta da onisciência de Deus, é que Deus criou um universo a partir da queda sabida. Então veja, por que a criação é o segundo movimento de Deus e não o primeiro? Porque Deus, sabendo da queda, Ele tinha que resolver o problema da queda. Então antes de criar, Deus tinha que salvar, Ele tinha que resolver esse problema. Vocês entenderam isso aqui ou não? Então antes de criar, Ele primeiro tem que fazer um movimento. Que movimento é esse? Redenção, exatamente. Aqui eu. A Bíblia não relata que a cobra fica andava, mas pela explicação, o entendimento da palavra, se você pode andar, ela é seu pé, porque eu dou ordem, ela vai e hoje você não olha, você vai não. Existe uma discussão aí entre o pessoal que estuda isso. Uns dizem que a serpente tinha perna, outro diz que não. Mas pra gente essa informação não tem muita relevância, né? A questão é que o pecado entrou, e por conta da serpente. Agora,
se tem inferno ou não, se falava ou não, porque outros questionam, né? O animal falava, né? O pecado e a entrada do pecado no mundo, sim. A serpente também, no sentido assim. Exatamente. Mas agora, essa questão, para a gente não tem muita importância, né? É especulação. Mas vamos lá, vamos entrar aqui, ó. Hoje eu tenho que terminar essa minha participação. Vamos lá. A gente então viu que antes de Deus criar, ele tinha que redimir, certo? Então o que é a redenção? É o ato de compra, o ato de comprar de volta aquilo que estava perdido ou aprisionado, trazendo de volta a liberdade e a posse legítima. Então, nós fomos criados por Deus, Deus é o nosso Criador. Se Deus é o nosso Criador, então nós pertencíamos a quem? A Deus, né? Ele não é o Criador? Se ele criou, então nós pertencemos a Deus, toda a criação. Contudo, o homem foi criado igual a Deus, sendo capaz de tomar decisões e ser responsável por elas. E a decisão do Adão e da Eva, como eu já disse, influenciado pela serpente, foi de se rebelar contra Deus. Então, a partir desse momento, nós perdemos o nosso dono original, que é Deus. Nós perdemos. Nós passamos a nossa posse de propriedade para outro dono que não é Deus. Nós passamos a ser agora escravos do pecado e da morte. Por conta do pecado. A gente desconectou de Deus, a gente rompeu com Deus, a gente quis, por nós mesmos, seres humanos, decidir o que é certo e o que era errado, porque até então o homem era até o referente, no sentido de que o que Deus falava que era certo, o homem acatava. O que Deus falava que era errado, o homem acatava. Então Deus era a referência deles. É certo o que Deus diz que é certo. É errado o que Deus diz que é errado. Adão não ficava perguntando para Deus, por que isso é errado? Não, Deus falou é errado e Adão, então é errado. Então a referência do homem era Deus, só que com o pecado, a tentação da serpente foi justamente isso. Fazer com que o ser humano decidisse por si só o que é certo e o que é errado. Decidisse por si só o que é bom e o que é mal. Então nesse momento, a partir desse momento que a Eva e o Adão decidiram tomar as decisões por conta própria, houve esse rompimento. E a gente então passou a ser escravo de quem? Do pecado e da morte. Então todos agora vão morrer. E aí eu falei na outra aula, a esfera da morte não é só a morte física, mas a morte espiritual e a morte, quem lembra da terceira morte? Eterna, morte eterna. Por quê? A gente se relaciona com Deus que é eterno. Então todo o reflexo desse relacionamento nos atingirá eternamente. Tudo bem? Então agora a gente é escravo. Por isso que a redenção é o ato de comprar de volta. Nós fomos criados por Deus, nós nos perdemos de Deus, e o que Deus faz? Deus vem nos comprar novamente. Isso é redenção. Entenderam ou não? Tá? Então esse é o conceito de redenção. Então qual é o primeiro movimento de Deus? É a criação? Não, é a redenção. Então primeiro Deus tem que redimir para depois ele criar. Mas vamos avançar aqui. Tá? Então, redenção implica sempre uma transação em que um valor é pago para reverter uma situação desfavorável. Então Deus teve que pagar um valor, um preço, para reverter a nossa situação que era de escravidão, de prisão. Ok? No contexto bíblico e teológico se refere especificamente ao resgate da humanidade. Resgate, Deus pagou o preço do resgate, da escravidão do pecado, da culpa e da morte espiritual que a separava de Deus. Então a gente tem que entender isso. O pecado nos separa de Deus, nos separou de Deus e nos separa de Deus. A Bíblia apresenta a humanidade como cativa do pecado e sob a condenação divina, incapaz de se libertar por seus próprios meios. A partir do Adão, todos os descendentes de Adão, né, que é toda a humanidade, porque eles são a cabeça da raça, já nasceriam nessa condição de cativeiro pelo pecado, ok? E consequente morte. O preço dessa redenção não foi dinheiro ou bens materiais, mas o sacrifício de Jesus na cruz.
Então, o que Jesus fez por nós lá na cruz? Jesus estava pagando o preço do nosso resgate. A gente, eu acredito que mais para frente o pastor Dorival deva entrar nesse detalhe. Por que Jesus tinha que morrer? Nós vamos ver isso. Por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que morrer crucificado? Ele não poderia morrer dormindo? Uma parada cardíaca, sei lá. A questão não é morrer? Então, ele poderia morrer dormindo, né? Mas por que ele teve que morrer daquele jeito? Tudo isso nós vamos ver na sequência do curso. Tudo bem? Mas, por enquanto, a gente vai ver esse movimento de Deus, esse primeiro movimento de Deus. Então, a gente viu que o segundo movimento de Deus é a criação. E o primeiro? O primeiro é a redenção. E a redenção, ela aconteceu quando? Quando que a redenção aconteceu? Difícil essa pergunta, né? Vamos ver esse texto de 1 Pedro? Oi? Antes da fundação do mundo. Vamos ver esse texto de Pedro aí, ó. Eu vou pôr todo aqui o verso. Olha só. 1 Pedro 1, 18 a 20. Olha o que esse texto diz. Se referindo ao primeiro movimento de Deus, que é a redenção. 1 Pedro 1, 18 a 20 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, resgate, tá vendo? Redenção. Do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, né? A gente foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse texto deixa claro que antes de criar, Deus decidiu salvar. Então a gente foi salvo pelo precioso sangue de Cristo. Quando? Antes. Olha que ele fala que esse sangue precioso, ele foi conhecido e efetivo, ou com efeito, antes da fundação do mundo. Então quer dizer que antes de Deus criar, o Cordeiro de Deus já precisava estar com o seu sangue disponível para que o seu sangue pudesse pagar a nossa dívida. Vocês estão entendendo? Antes da criação, havia o Deus Trino. E a Trindade não precisava de nós, a Trindade não precisava de adoração. Vamos voltar um pouquinho antes da criação. O que tinha antes da criação? Tinha Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas que são o Deus único e verdadeiro, eles não precisavam de adoração, não precisavam da gente, eles não precisavam de nada. Por quê? Porque eles estavam ali em comunhão. As pessoas da Trindade, no movimento que a gente chama na teologia de pericorese, que é esse interrelacionamento das pessoas. Então o pai ama o filho ama o pai ama o espírito ama o pai, o espírito ama o filho ama o espírito. Então eles estavam se relacionando em amor. Porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Vocês concordam? Se tem uma coisa que Deus é amor. É a essência de Deus. Então o amor, ele é relacional. Então você precisa ter outra pessoa para você dizer que você ama alguém. Ok? Então a Trindade, como são três pessoas distintas e que se relacionam nessa interpenetração, essas pessoas compartilham amor entre elas. Então não há necessidade de Deus criar, de ser humano, nem de anjo, nem de nada. Por quê? Porque a Trindade, o Deus Trino, é perfeitamente relacionado entre si, compartilhando amor. Então Deus não precisava criar. Deus não precisava fazer nada. Ele poderia continuar eternamente vivendo nesse relacionamento, nessa pericorese.
Porém, o amor de Deus transbordou ao ponto dele querer criar. Ele decidiu criar. Criar tudo que a gente conhece, né? Criar as coisas visíveis e as invisíveis. Então Deus, a gente tem que entender isso. Deus não precisava da gente. Nem de anjo, nem de nada. Mas ele decidiu criar. Foi uma decisão dele. Ok? Mas a Trindade decidiu repartir o privilégio de existir. E decidiu amar através de milhões de criaturas. Então, o amor de Deus transbordou ao ponto dele decidir criar as criaturas inteligentes. E não só, quando eu me refiro a criaturas inteligentes, eu falo daqueles que têm condições de pensar e tomar decisões. Aí eu estou falando de anjos e homens, né, humanidade. E Deus criou, então, essas criaturas inteligentes, e não só, né, tudo Deus criou, e compartilhou o amor com esses seres, porque nós somos a imagem de Deus, sim ou não? Quer dizer, então, que nós temos atributos que Deus tem, correto? Sim, alguns nós temos. Por exemplo, o amor. O amor é um atributo, além de ser a essência de Deus, também é um atributo. E ele compartilhou isso com a gente? Compartilhou porque nós somos capazes de amar, não somos? E Deus falou, eu vou fazer um pouco mais, eu vou ir mais além. Eu vou dar a capacidade deles serem mães e serem pais. Aí sim, eles vão saber o que é amar de verdade. E aí Deus nos deu a condição de nós sermos pais e mães. Nós que somos pais, que temos filhos, pais e mães, nós, por acaso, em algum momento, se tivéssemos que dar a vida pelos nossos filhos, nós daríamos? Não? Denise, você me deixa... Mas eu estou falando em condições normais, tá? Condições normais. A gente daria a vida pelos nossos filhos? Sem pensar, não é? E não foi a mesma coisa que Deus fez com a gente? Então Deus, ele compartilhou com a gente essa capacidade de amar. Então Deus compartilhou o amor. Ele quis criar para compartilhar isso. Então, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, são coisas que é de Deus e que ele compartilhou com a gente. Ele quis compartilhar isso, tá? Mas, quando Deus decidiu criar a humanidade, a Trindade tem um dado inexorável diante de si, a queda. Então, assim, veja só, a gente viu que Deus decidiu criar, tá? Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu criar. Só que ele sabe que essa criação que ele vai chamar de homem vai se rebelar contra ele. Então, antes de criar, Deus já tinha essa informação. E aí está a questão, cria ou não cria? Agora, vamos pensar aqui comigo, vamos imaginar aqui, só um teatrinho, tá? Só um teatrinho. Imagina lá, Deus na eternidade, antes de criar qualquer coisa, está Deus lá. Aí, Pai, Filho e Espírito Santo está lá, compartilhando entre si o amor e tal. E aí Deus decide, vou criar o homem à imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fala isso. Aí o Espírito Santo fala, bom, se eles vão ser a nossa imagem e semelhança, então eles terão que ser livres, porque nós somos livres. Nós podemos decidir aqui, tomar decisões, né? Então eles têm que ser livres. Aí o pai fala, realmente, eles terão que... É um atributo. É um atributo que Deus deu pra gente. O que? A liberdade, ser livre. Então vamos criá-los? Vamos. Se é a nossa imagem e semelhança, eles têm que ser livres. Tá, então vamos criar eles livres. Aí Jesus fala, tá, mas se eles vão ser criados livres, quer dizer, podendo tomar decisões e serem responsáveis por elas, essa liberdade deles vai se voltar contra eles. Por quê? Porque eles poderão e farão isso, tomar uma decisão que será contra a nossa vontade. Porque se eles são livres como a gente, e eles vão ter essa liberdade, então essa liberdade poderá e vai acontecer isso, eles vão se rebelar contra a gente, ou seja, essa liberdade vai se voltar contra eles. Aí o Espírito Santo fala, é verdade. E se eles fizerem isso, eles terão que morrer. Por quê? Porque se eles se rebelarem contra nós
ou se eles se desconectarem da gente, que a gente é a fonte da vida, fora da gente não existe nada. Então, se eles se rebelarem contra a gente, eles vão ter que morrer, porque fora da gente não tem vida. E que vantagem tem a gente criar para depois ter que destruí-los? Aí Deus fala, é verdade, mas a gente pode resolver isso agora. A gente pode resolver isso agora. Se um de nós aqui decidir se tornar um deles, ir lá onde eles viverão, assumir a posição deles e pagar o preço que a nossa justiça e a nossa santidade vai exigir para o pecado que eles vão cometer. E isso tem que ser agora. Antes mesmo. Lembra que a gente está fazendo um teatro aqui, que eles estão na eternidade, antes de criar. Então Deus está tendo esse concílio. Aí Jesus fala, então tá, então eu vou. Eu vou lá, quando eles forem criados, eu vou lá, vou me tornar um deles, vou deixar minha glória, né? Vou deixar minha glória, vou sair aqui da nossa comunhão, vou assumir o lugar deles, vou morrer no lugar deles para pagar o preço que a nossa justiça e a nossa santidade exigem. E aí Deus fala, então tá decidido? Você vai? Vou. Fechou então? Fechou. Então agora vamos criar. Vocês entenderam isso aqui ou não? A redenção então foi algo que aconteceu primeiro, antes dele criar. Deus já tinha decidido na eternidade que o Filho viria. Por isso que o texto lá de Pedro, que a gente leu, fala, o precioso sangue. Veja que ele fala do sangue. Ele não fala da pessoa de Jesus que foi conhecida, mas ele fala do sangue do Cordeiro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que ele está falando? Que o sacrifício de Cristo, o sangue dele sendo vertido, já era conhecido na eternidade. Quer dizer, que o sacrifício viria antes da criação. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, ainda antes do haja luz, que foi a primeira coisa que Deus disse, né? Haja luz, a Trindade teve de decidir sobre os seres que ainda não haviam sido criados. Deus triuno tinha que decidir. Deus nem ainda tinha criado, ele tinha que decidir. Vamos criar ou não? Ainda antes do haja luz, a Trindade precisava resolver o problema da queda dos homens que ainda não existiam. Então, pela sua onisciência, que é o atributo de Deus de saber todas as coisas exaustivamente, Deus decide criar a partir da queda sabida. Então é por isso que Deus criou o mundo com uma cosmologia transitória. Porque ele já sabia que a gente ia pecar. Ele já sabia que a gente ia pecar, então ele fez isso de uma forma de que ele pudesse posteriormente resgatar. Porque veja, vamos voltar lá no Jardim do Éden. Imagina comigo o Jardim do Éden. A gente tem lá centenas, milhares de árvores. Mas tem duas árvores que Deus destaca. Essas duas árvores são, a primeira, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a segunda árvore, quem sabe qual é? A árvore da vida. A árvore da vida. Essas duas árvores. A ordem de Deus é não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore representa o quê? A liberdade que o homem tinha. O livre-arbítrio. A árvore representa isso. O livre-arbítrio, a liberdade. Porque nós somos criados à imagem de Deus. Deus deu a ordem. O homem desobedeceu essa ordem e comeu o fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Só que nós temos uma segunda árvore no jardim. E qual é essa árvore? A árvore da vida. Então, quando Deus expulsa o Adão e a Eva do jardim, o próprio Deus fala, vamos expulsá-lo daqui, porque se eles continuarem aqui, Deus fala. Pode ler lá, Gênesis 1, 2 e 3. 1 e 2. O próprio Deus fala,
Vamos expulsá-lo porque se eles continuarem aqui, eles vão comer do fruto da árvore da vida. E se eles comerem desse fruto, eles serão pecadores eternos. Aí não tem como resgatá-los. Então, o fato de Deus expulsar o homem do jardim é um ato de graça da parte de Deus. Deus impediu que o homem fosse um eterno pecador. Por quê? Porque Deus já tinha decidido que ele vai salvá-lo mais para frente. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Então Deus, ele sabia da queda e ele decidiu criar o ser humano pensando em resgatá-lo, tá? E ao decidir nos criar e o universo, Deus providenciou para que fôssemos redimidos, a redenção. Por isso, o universo foi criado com uma cosmologia temporária, para que o homem pudesse ser redimido e finalmente vivesse no reino de Deus, onde há justiça e paz para sempre. Então esse mundo foi criado com essa cosmologia, por quê? Porque Deus já sabia de tudo, e o que Deus tem preparado para a gente é uma existência eterna, na presença dele. Só que o problema do pecado tinha que ser resolvido. E como é que o problema do pecado é resolvido? É resolvido com Jesus morrendo na cruz. Jesus na cruz, ele leva o pecado da humanidade. Jesus na cruz recebe o castigo do pecador, de todo pecador, desde o primeiro Adão até o último pecador que vai existir nesse mundo até antes da volta de Jesus. Jesus sofreu na cruz o peso ou o castigo do pecado dessas pessoas. Agora imagina Jesus recebendo em si o pecado do maior pecador que existe nesse mundo. Pensa naquele pedófilo. Pensa naquele assassino. Pensa naquele genocida. Pensa naquele que não respeita nem pai nem mãe e que pratica todo tipo de mal. Jesus na cruz levou sobre si o pecado desse homem. De modo que não importa qual o pecado que a pessoa comete. Se ela se arrepender, o pecado dela é perdoado. Por quê? Porque Jesus já experimentou na cruz o castigo desse pecador. Vocês estão entendendo isso ou não? Tudo bem? Então, Deus destruiu em Cristo o pecado na cruz. Deus destruiu em Cristo o pecado na cruz. Por isso que, no novo mundo de Deus, não existe mais a possibilidade do pecado. E, consequentemente, a morte. Por quê? Porque o pecado já foi destruído. Deus já eliminou o pecado da existência por meio de Cristo. Então, é uma questão de tempo onde nós vamos nos ver livres do pecado para sempre. Por quê? Lembra que a gente falou de um conceito da filosofia semana passada? Potência e ato? Eu falei disso na semana passada. O que é isso? Potência é a possibilidade de algo vir a acontecer. É uma possibilidade. E o ato é o fato consumado. Não é? Então, quando Deus criou Adão e a Eva livre, Deus já estava ali, naquele momento, quando ele cria com liberdade, Deus já estava assumindo para si o ônus de que esse ser que é livre, então Deus assume o ônus da rebelião, ou seja, esse homem que é livre vai poder se rebelar contra Deus. E se ele fizer isso? Deus não vai impedir, por quê? Porque o homem é livre. Então, o pecado é uma possibilidade, é uma potência. Quando Deus cria o homem, o pecado é uma possibilidade. E com a queda do homem, o pecado passa de uma potência para um ato. Ou seja, aquilo que estava no campo da conjectura, da possibilidade, agora é um ato concreto. E para Deus isso foi bom, entre aspas, no sentido assim, o pecado que é uma possibilidade, agora ele é concreto. Ele se torna concreto. Então, se ele é concreto, ele pode ser destruído. Agora imagina assim, vamos dar outro exemplo, para ficar fácil isso. Imagina que eu vou escrever aqui nesse quadro, ó. Tem um desenho que está na minha mente, esse desenho é uma potência, é uma possibilidade. Por quê?
Ele ainda não existe, ele só está na minha mente. Aí eu pego e desenho esse desenho que está na minha mente aqui, no quadro. Então ele saiu da possibilidade e passou a ser um ato, certo? Passou a ser um ato. Só que esse desenho que eu fiz aqui, ele tem a capacidade de destruir a humanidade. Ele estava na minha mente, mas agora eu desenhei ele aqui, ele passou a ser um ato. Agora ele está aqui. E esse desenho que eu desenhei aqui, ele pode destruir a humanidade. O que eu faço então? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Se fosse eu destruía essa lousa. Vocês estão entendendo? Então o pecado, que era uma possibilidade, passou a ser um ato. Se é um ato, quer dizer, agora ele existe, o que eu faço? Eu destruo ele. Foi o que aconteceu. O pecado era uma possibilidade. Ele se tornou um ato. Aí Deus, ótimo, agora eu vou destruí-lo. Como que Deus destruiu? Na cruz de Cristo. Pagando o preço. Entenderam isso aqui ou não? Pode falar. Ele poderia não ter colocado essa árvore lá, muito bem, poderia. Ele poderia ter feito isso. Só que veja, por que Deus colocou a árvore lá no meio do jardim? Deus não decidiu que o ser humano seria livre? Vou dar um exemplo aqui, outro exemplo, aí a gente vai entender. Se eu falo para vocês, meus amigos, eu amo todos vocês aqui, e eu quero que vocês sejam meus amigos, e é o seguinte, quem ficar aqui é porque me ama também. Aí eu pego, vou lá na frente ou peço para alguém fechar a porta ali. Eu falo assim, eu amo vocês, vocês são livres para me amar também. Quem fica aqui é porque me ama. Eu vou lá e fecho a porta. Eu estou sendo honesto com vocês? Por quê? Porque vocês têm outra possibilidade a não ser também ficar aqui? Se eu fechar a porta? Não, né? Então, se Deus fala que criou o ser humano com liberdade, mas ele não coloca a árvore lá no meio do jardim, Deus está mentindo. O homem não é livre. Por quê? Porque o homem só tem essa possibilidade de estar com Deus. Mas no momento que Deus coloca a árvore no meio do jardim, Deus está falando, vocês são livres. Se vocês quiserem sair daqui, a porta está aberta. E a porta, nessa nossa ilustração, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, se eu falo para vocês, olha, eu amo vocês, e a resposta de vocês ao meu amor é vocês estarem aqui comigo, e deixo a porta aberta, só vai ficar aqui quem de fato quer. Entendeu? Então, a árvore representa o quê? A liberdade que Deus deu ao ser humano. Porque Deus poderia muito bem ter feito o ser humano sem essa possibilidade. Aí nós seríamos robôs. Nós seríamos autômatos. Ou seja, nós fomos programados para amar a Deus sempre. Porque nós não temos outra alternativa. Nós não teríamos outra possibilidade. Porque você não tem outra possibilidade. Você só sabe isso. Entendeu? Então Deus, ele cria sabendo. Isso aí. Deus, ele queria nos relacionar. Se relacionar conosco, mas que essa nossa resposta ao amor dele fosse algo espontâneo, livre, voluntário. Não é obrigado. Deus não obriga ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a vir para a igreja, a aceitar Jesus. Deus não obriga ninguém. Tanto é que a gente vê pessoas no mundo aí que faz o que faz e não está nem aí para nada. E Deus deixa essas pessoas viverem. Só que Deus nos criou sendo responsáveis por nossas decisões. Se a minha decisão é rejeitar a Jesus, eu também tenho que assumir com a consequência disso. E qual é a consequência disso? A eternidade longe de Deus.
Deus é tão bom, tão amoroso e tão justo que Ele preparou, inclusive, um lugar específico para aqueles que querem rejeitá-lo. Deus não preparou para essas pessoas, preparou esse lugar para o primeiro rebelde, né? Que foi o anjo que Ele criou lá. Mas vai para esse lugar todos aqueles que fazem a vontade desse primeiro rebelde. Então Deus ele é tão bom que Ele falou, tudo bem, vocês não querem ficar comigo? Vocês querem rejeitar o meu amor? Tá, tudo bem, eu inclusive vou criar um lugar para vocês ficarem. Vocês que não querem estar comigo na minha presença. Tem um lugar que a minha presença benéfica não estará. Esse lugar se chama inferno. Tudo bem? A cara de vocês está... A palavra é só que pode ser o pecado. Então, Deus perdoa o pecado, qualquer pecado. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço desse pecado na cruz. O que Deus espera de nós como resposta? Que a gente reconheça o seu sacrifício e viva uma vida com Ele. É isso que Ele quer de nós. Mas Ele não obriga ninguém a isso. Só que Deus não obriga ninguém a nada, só que nós somos responsáveis por nossas decisões. Qual é o resultado do pecado? Então pronto, se a gente viver no pecado, o que vai acontecer com a gente no final? A morte. Tudo bem? Vocês entenderam isso ou não? Vamos lá. Por esse motivo, o sangue de Cristo, no texto que lemos, é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi ir ao sacrifício. Deus foi ao sacrifício primeiro, antes de criar. O sangue de Cristo foi derramado primeiro, antes da criação. Então, antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Agora a gente começa a entender por que Jesus é o centro de tudo. Por que Jesus é o centro da história? Porque que Jesus, sem Ele nada existe. Por quê? Porque se Jesus não se coloca na posição de Cordeiro de Deus, Deus não tinha nem criado. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Está ficando claro isso? Fala a verdade. Está ficando claro? Então, antes do haja cruz, Deus disse haja luz. A partir dessa compreensão, fica claro, então, que a nossa sobrevivência só pode ser explicada pela ação providencial de Deus, fruto de sua onisciência. Deus está em movimento de redenção, muito antes do haja luz. E só valeu a pena dizer haja luz. Vamos lembrar daquele teatrinho que a gente fez? Deus, ele então só decidiu criar, ou só valeu a pena para Deus dizer haja luz, porque Ele, né, Jesus, né, a Trindade, na verdade, resolveu dizer haja cruz. A cruz de Jesus é anterior a qualquer haja. Então, quando a gente fala que a cruz é o centro da história, Jesus é o centro da história, Jesus é a razão da nossa fé, a razão da nossa existência, tudo existe por causa de Jesus, isso é verdade. Porque se não tem Jesus, não tem criação. Porque antes de criar, Deus decidiu salvar, por conta da queda sabida. O sacrifício expiador de Cristo aconteceu, como pode ser traduzido no texto, antes da fundação do mundo. Aí, dentro da redenção, a gente tem esse entendimento da graça. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é esse movimento de Deus dentro da redenção. A graça de Deus é o nome que as Escrituras dão à disposição favorável que há no coração da Trindade em relação às suas criaturas, especialmente o ser humano. Então a graça é uma disposição no coração do Deus Trino. Uma disposição em favor. Quer dizer, Deus ele está favorável a nós. Mas nós vamos pecar, nós vamos cair. Deus, tudo bem. Eu vou resolver esse problema. Então há uma disposição no coração de Deus em nos salvar. Isso é graça.
Isso é graça, essa disposição favorável. Eu posso dizer em outras palavras. O que é graça? É um favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos. Por quê? Porque a nossa decisão foi o pecado. Nós optamos por pecar. Nós optamos pelo o pecado. Nós decidimos tirar Deus das nossas vidas. Porque foi isso que a gente fez lá. Que eu falo a gente, Adão e Eva. Tirar Deus das nossas vidas. Foi isso que o Adão fez e a Eva fizeram. Para Deus, nós não queremos. Nós não queremos que o Senhor diga para a gente o que é certo e o que é errado. A gente quer decidir por nós mesmos. Então, Deus, tá tudo bem. Só que vocês sabem que sem mim não tem vida, né? Sabemos. Então tá, então bom, fique à vontade. Então, o que a gente merece? Nós, enquanto humanidade. O que a gente merece? A morte, né? Mas aí entra a graça. Porque Deus, ele tem uma disposição favorável a nosso favor. Mesmo a gente merecendo a morte, ele nos dá um presente, que é a salvação, que é a redenção. Porque, na verdade, quem é que deveria estar sendo pendurado naquela cruz e morrer por causa dos seus pecados? Eu, você. A gente é que deveria estar experimentando o inferno. Foi o que Jesus experimentou na cruz. Mas a graça de Deus, que é essa disposição favorável no coração de Deus, do Deus Trino, ao nosso favor. Isso é graça. E a graça é um presente. Se é um presente, quer dizer que não é por mérito, não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez na cruz. Isso é graça. A graça a gente só recebe, não é? Um presente a gente só recebe. Então, isso é graça, tá? Primeiro vem a graça redentora e depois vem a criação. Então, a noção de salvação se expande, porque a graça deixa de ser um incidente na história para se tornar a razão de toda a história. Jesus ter morrido na cruz, irmãos, presta atenção nisso. Jesus ter morrido na cruz não foi o plano B. Não foi Deus, caramba, e agora? Ixi, eles pecaram. E agora, o que a gente faz? Agora vamos ter que ir lá. Né? Deus não foi surpreendido. E agora, quem poderá nos defender? Até porque esse é o Chapolin, né? Não, na verdade, a cruz é o plano A, desde o começo. A cruz é o plano primeiro. Tudo bem? Por causa disso, do quê? De Jesus ter sido o Cordeiro de Deus ter decidido salvar antes de criar, é que Jesus é o agente criador da Trindade, conforme Paulo afirma. Olha esse texto aqui. Agora esse texto vai ficando cada vez mais fácil de entender, vai fazendo mais sentido. Olha esse texto. Agora, com base em tudo que a gente já viu. Colossenses 1, 16 a 20. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Leia o contexto, você vai ver que ele está falando de Jesus. Nele, Jesus, ou seja, por meio de Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então tudo que existe por quem? Por Jesus. E para quem? Para Jesus. É o que o texto está falando. Por quê? Só tem criação porque Jesus é o Cordeiro. Então Deus só criou porque Jesus se dispôs a morrer na cruz. Correto? Então por isso que tudo existe e foi criado por ele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então, antes mesmo de Deus criar, Jesus já era o Cordeiro de Deus, agente da criação. Então, ele é antes de tudo, porque ele é Deus, ele é eterno. E nele, tudo, absolutamente tudo, subsiste. Então, nada nesse mundo não existe se não for Jesus. Nada. Pode pensar qualquer coisa aí.
Tudo existe por causa de Jesus. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, por meio de quem? Então foi por meio de Jesus, por meio dele, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Foi por meio de Jesus que Deus reconciliou consigo todas as coisas. O homem não brigou com Deus? Não brigou? E o que Jesus fez? Jesus foi o agente da reconciliação. E por meio do sangue de Jesus nós temos paz com Deus, porque a gente estava em estado de rebelião contra Deus. Mas Jesus, pelo seu sangue, nos reconciliou com Deus. A gente estava brigado, aí Jesus veio, não, peraí, não é assim e tal. Nos reconcilia com Deus novamente. Então, Jesus, ele é o centro de tudo. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Tá? Tudo dentro da criação, como assim? Tudo que existe. Isso, a criação é a criação de tudo. Deus criou tudo. E a redenção é o quê? É o movimento que Deus fez para salvar o homem que se rebelou contra Deus. E agora a gente vai para o terceiro movimento de Deus, que é a redenção. Tá? Então Deus se moveu na nossa direção, pelo seu amor, pela sua graça. Para quê? Para nos salvar. Mesmo antes dele criar, ele já nos salvou. Ok? E o terceiro, a primeira coisa que acontece antes da história é a ação do auto-esvaziamento da Trindade na pessoa do Filho para bancar toda a criação. Quer dizer, foi o sangue do Filho que proporcionou tudo, toda a criação. O Filho decide deixar sua glória para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa do Pai decide que vai criar seres sabendo que se rebelarão. E a pessoa do Espírito Santo decide que vai morar em gente que ainda vai pecar. Tudo isso é antes de Deus criar. Deus já sabia. Deus decide criar. Jesus decidiu vir aqui morrer. O Espírito Santo decidiu vir habitar na gente. Mesmo sabendo que a gente pecaria. Mas como Jesus veio para ser o Filho, é o Filho de Deus e veio para ser o Cordeiro, tudo isso se tornou possível. Deus criar, Jesus nos salvar e o Espírito Santo habitar na gente. Tudo isso por causa do quê? Do sacrifício de Jesus. Ok? E a pessoa do Filho, com seu sangue, vai bancar tudo isso. Então a salvação deixa de ser um incidente para ser o motivo da história. E esse é o primeiro movimento de Deus. Então o primeiro movimento de Deus é a redenção. E o segundo, a criação. Então Deus salvou o primeiro, depois Deus cria. E agora? Agora a gente entra no terceiro movimento de Deus, que é a manutenção. O que chamamos de manutenção aqui é o que os teólogos tradicionalmente chamam de graça comum. E o que é isso? É uma disposição existente na pessoa de Deus para com o homem em si, independente se esse homem é salvo ou não. Esse terceiro movimento de Deus aponta para uma disposição em Deus de manter o ser humano pecador existindo mesmo quando esse ser humano opta por viver em rebelião contra ele. Então veja, o que é isso aqui? O que é a manutenção, a graça de manutenção ou graça comum, como alguns dizem? Nós vivemos num mundo que é de pecado, não é? É só a gente assistir o Datena de tarde, nem sei se tem ainda Datena, não sei. O Jornal da Tarde, qualquer um desses jornais aí, telejornais da tarde, que a gente vai ver a condição do ser humano. Tem alguém que assiste esses jornais? Não? Mas quer ter uma noção do que é o ser humano? Assiste esses jornais. Pois é. O ser humano está ali, está representado ali nesses jornais. O ser humano é mau. O ser humano é mau, muito mau.
Mas poderia ser pior. A senhora acho que tem propriedade para falar, né? Sim, sei. Trabalhava cobrir a área bem da costa. Eu palestrava no Iguaçu, tudo era emprestado. No dia que nós aprendemos que ele era menor. Sabe o que ele falou para mim? A mesma coisa que eu fiz com ela, vou fazer com você na hora que eu sair daqui. Sem dó, olhando no meu olho, eu vi esse demônio. Vou pegar a faca do empicado no seu pé e cravar na sua coelha. Desse jeito. Então, esse é um... Sem dó, sem dó. Sem E aí depois sem eu fui saber que ele sofreu. Mas, assim, ele já, desde pequeno, já tinha sinais, em cima da mesa, ele era líder. Então, por 16 anos, ele coordenou toda a ação do casal que havia mentido para os pais que iam na casa dos amigos, que foram namorar num lugar obscuro, no qual eles estavam dando drogas dentro da vida. Mas ele já fazia isso na sala de aula com 10 anos, subir e falar, hoje ninguém vai ter aula. E aí a professora da se alguém estudasse, ele pegava uma canivete, tesoura, ele cortava o aluno. E ele ia para cima da professora. Aí tivesse que ter Secretaria de Educação, Psicologia, para ver o que estava acontecendo. Então eu já tive história, Então, eu creio que o criatura deveria fazer. E olha só, o que a senhora está falando é importante. Eu sou professor de matemática, eu dei aula um período. Eu tinha um aluno na quinta série, o nome dele era Bruno. Era desse tamanho assim, ó. E tinha menino na sala que era grandão. Esse Bruno, ele mandava na sala. Todos os meninos tinham medo dele, e os grandão tinham medo dele. Porque você via como o menino era mau de natureza mesmo, ele era mau. Então veja, o ser humano ele é mau. A questão do diabo. O ser humano já é mau por natureza, por conta da sua rebelião contra Deus. Onde é que nós vemos isso? Depois vocês marcam esses textos ali, ó, Marcos 7:20 e Gálatas. Eu vou disponibilizar esse material depois, mas ali vai dizer o que o ser humano é. O ser humano ele é ruim de natureza. Por quê? Por causa do pecado. E só que o ser humano ele não é mau, o tanto que ele pode ser. Por que eu dei esse exemplo? Porque a gente vê maldade, não vê? No mundo. Vê. Mas poderia ser pior. Poderia ser pior. Por exemplo, vamos ler rapidão, que aí esse texto que eu vou ler vai resumir tudo que eu vou falar aqui. É Marcos 7, do 20 ao 24. Quem pode ler esse texto para mim, por favor? Isso aqui é a descrição feita pelo próprio Jesus do que é o ser humano. Pode ler alto, por favor, irmão. E continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm dentro do homem. É só até aí. Vocês estão vendo o que sai do coração do homem? Pode repetir, por favor? O que sai do coração do homem? Do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm dentro e tornam o homem. Então, isso é natureza, isso é só o homem. Agora, o que o diabo faz? Ele potencializa tudo isso aqui. Ele consegue potencializar isso. Agora veja, o ser humano é isso. Agora, imagina viver num mundo onde as pessoas elas dão vazão para todos isso aí que o irmão leu. Imagina como seria uma briga de trânsito. Imagina como seria um jogo de futebol.
as pessoas agindo dessa forma. Hoje já é difícil, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Poderia ser pior, não poderia? Por que o ser humano não é mau no nível que ele pode ser? Porque ainda existe uma graça de Deus que impede o homem de ser mau como ele pode ser. Isso é graça de manutenção. Ou graça comum. Quer dizer, existe, falando em outras palavras, existe um freio que impede a humanidade de ser má como ela pode ser. Existe um freio que impede. E esse freio é chamado de graça comum, ou graça de manutenção. Ou seja, Deus mantém a humanidade ainda. Só que, a Bíblia diz, e isso ela é bem clara, que à medida que a volta de Jesus se aproxima, esse freio de Deus que segura a humanidade e que impede a humanidade de ser má como ela pode ser, esse freio aos poucos está sendo tirado. Esse freio aos poucos está sendo tirado. Aí eu volto ao exemplo do jornal. É só você assistir o jornal de tarde que você vai ver que a humanidade está perdendo cada vez mais a sensibilidade. Por quê? Porque Deus está tirando o freio. Deus está tirando o freio. E a Bíblia vai dizer que Deus fez isso 2 vezes. Coisa... A vida da pessoa está valendo menos do que a vida de um animal, de um cachorro. Ó, o mundo está ficando cada vez mais rebelde contra Deus. Por que isso? Porque Deus está tirando o freio. E aconteceu isso na história já 2 vezes. A primeira vez foi no dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? No dilúvio, o texto lá de Gênesis 6 fala que a humanidade ela era completamente má. As pessoas já acordavam de manhã pensando em fazer a maldade. O texto fala isso. As pessoas elas queriam viver do jeito delas, fazer o que elas queriam fazer e não queria ser impedida por ninguém. E aí o que aconteceu? Deus falou, tudo bem, vocês querem viver assim? Então vivam assim. Deus tirou o freio. Deus tirou o freio. O que aconteceu em seguida? O que aconteceu em seguida? O juízo de Deus veio, não veio? Como? Dilúvio. As pessoas eram más, queriam viver do jeito delas, não queriam prestar contas para ninguém, queriam praticar maldade o tempo todo. Deus tirou o freio e em seguida veio o juízo. Todo mundo foi levado pelas águas do juízo, do dilúvio, no juízo de Deus. E aconteceu isso de novo. Mais uma vez. Onde? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. As pessoas de Sodoma e Gomorra vivendo no auge da perversão contra Deus. Imoralidade sexual, soberba. Vivendo assim no auge, no limite da perversidade, no limite da imoralidade. Lá não tinha regra, não tinha padrão. Lá não tinha moralidade, não tinha nada disso. O que Deus fez? Deus tirou o freio. Vocês querem viver assim? Fazendo as suas vontades? As concupiscências das suas carnes? Ok, vivam assim. Deus tirou o freio. O que aconteceu em seguida? O juízo. Deus mandou o juízo. O fogo desceu do céu, consumiu tudo, destruiu tudo. E aí, Jesus em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus compara os tempos da sua vinda, dizendo que vai ser igual aos tempos do dilúvio e aos tempos de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que no tempo da sua vinda, o amor de muitos esfriará. E quando Jesus fala que o amor vai se esfriar, ele está falando das relações humanas. Ninguém mais vai considerar o seu próximo.
Um ser humano, a vida de ser humano vai valer menos que R$1. E o que Jesus está falando então? Está falando que nos tempos que antecedem a sua vida, a humanidade vai estar praticando a maldade nesse nível que a gente leu em Marcos 7. Por quê? Porque Deus está aos poucos tirando o freio. Então vai chegar um momento, não sei se na nossa geração, ou na geração dos nossos filhos, ou dos nossos netos, mas vai chegar um momento em que vai ser insuportável viver nesse mundo, por conta da maldade. Porque o Senhor está tirando o freio. E quando Deus tirar o freio de vez, o mundo vai estar insuportável de se viver, a igreja sendo totalmente perseguida, vem o juízo de Deus. E qual é o juízo de Deus nessa ocasião? A volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é o grande e terrível dia do Senhor, onde as pessoas que praticam isso, praticam a maldade, vão se deparar diante do Cordeiro de Deus, que agora veio com o quê? Com a espada na mão para aplicar o juízo de Deus. Então, não tenha expectativas de que daqui para frente vai melhorar, porque não vai. Se a Bíblia é verdade, a tendência desse mundo é entrar em colapso. A tendência desse mundo é cada dia mais as pessoas se rebelarem contra Deus. E isso está claro para a gente. É só você ver a nossa política. O que tem sido feito para quê? As decisões que têm sido tomadas que se rebelam totalmente contra Deus. Contra aquilo que Deus diz que é o correto. Políticas sendo praticadas que vão contra tudo o que Deus ensina, o que Deus diz. Porque é a humanidade se rebelando cada vez mais contra Deus. A humanidade não quer viver seguindo os padrões ou o modelo de Deus. A humanidade quer viver do jeito que ela quer. É por isso que a igreja é luz no mundo e sal na terra. Por que a igreja é sal? Joga sal na ferida para você ver. A igreja é hostilizada nesse mundo por causa disso, porque o mundo está apodrecendo e a igreja ainda evita com que o mundo se apodreça de vez. E por causa disso a igreja é hostilizada. A igreja de Jesus é hostilizada. Por quê? Porque o mundo quer viver do jeito deles. E qualquer um que se levanta, eles vão tentar impedir. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Por isso que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é perseguida. E a igreja vai ser perseguida a um nível que vai ser insuportável. E é nessa hora que Jesus volta, que Jesus arrebata a sua igreja. Ou seja, Jesus arranca a igreja desse mundo. Por que Jesus arranca a igreja? Que é um arrebatamento. Porque o juízo de Deus vai vir no mundo. Porque toda decisão tem uma consequência. Deus não vai impedir você de fazer nada de errado. Mas Ele te diz, o que você planta, você colhe. E isso não muda. Vocês estão entendendo isso ou não? Vamos para a parte final? Então, o que é graça de manutenção? É isso, é Deus ainda impedir, manter as pessoas que se rebelam contra Ele, ainda vivas nesse mundo. E por que Deus mantém essas pessoas? Depois, isso aqui não vai dar tempo de ver, tá? Mas no material vai estar lá, vocês leiam com calma. Por que então que esse terceiro movimento de Deus é a graça de manutenção? Ou seja, Deus mantém as pessoas que se rebelam, estão rebeldes contra Ele, ainda existindo. Por quê? Olha só. Essa manutenção graciosa tem um propósito. E qual é esse propósito da graça de manutenção da graça comum? O mundo está dividido em dois grandes grupos. Os que fazem parte da rebelião e os que voltaram da rebelião. Então, divide o mundo em dois grupos. Os que estão na rebelião contra Deus. Ou seja, aqueles que ainda estão em pecado. Estão vivendo uma vida de pecado. Esse é o primeiro grupo. É os que estão na rebelião. E o segundo grupo é o grupo que voltaram da rebelião. O grupo que voltou da rebelião. Ou seja, aqueles que receberam Jesus, que se arrependeram, que confessaram seus pecados e estão vivendo uma vida com Jesus.
Esse é o grupo dos que voltou da rebelião. Que grupo é esse? É o grupo dos servos de Cristo, da igreja de Jesus, certo? Isso, somos nós. Então, ó, o mundo dividido em dois grupos. Os que estão na rebelião e os que voltaram da rebelião. Tudo bem aqui? Os que fazem parte da rebelião, a graça de Deus os mantém por uma razão. E qual razão é essa? Eles precisam ouvir o Evangelho. Então, esse grupo que está na rebelião, Deus só está mantendo eles, por quê? Porque eles precisam ouvir o Evangelho. Eles têm que ouvir. E o segundo grupo? Que é o grupo daqueles que voltaram da rebelião, que somos nós. E se você faz parte do grupo que voltou da rebelião contra Deus, então Deus mantém você por outra razão. E que razão é essa? Você precisa pregar o Evangelho. Os que estão em rebelião estão sendo mantidos por Deus para ouvirem o Evangelho. E os que voltaram da rebelião estão mantidos por Deus para pregar o Evangelho. Vocês estão entendendo? E esse é o terceiro movimento de Deus. Então Deus está mantendo o mundo. Então, qual é o primeiro movimento de Deus? A redenção. Deus primeiro salvou. Depois Deus criou. E agora Deus mantém. Para quê? Para que a redenção alcance todos. Vocês estão entendendo ou não? E para finalizar a nossa aula, nessa minha participação, semana que vem o pastor Dorival vai seguir com esse tema. A gente pode sintetizar os movimentos de Deus da seguinte forma. O primeiro movimento de Deus, realizado ainda antes do haja luz, é a redenção. O segundo movimento de Deus é a criação, que só pode ser realizada graças à redenção. Então Deus só criou porque salvou. E o terceiro movimento de Deus pode ser percebido no fato da decisão de manter a humanidade e o universo mesmo diante da rebelião operada pelo homem. Então nós veremos aí nas próximas aulas como que se opera a redenção nos 7 eventos marcantes, ou nas 7 crises da vida de Jesus. Isso vai ser o pastor Dorival que vai falar. Eu quero finalizar a aula falando disso aqui. Eu vou disponibilizar depois, tá? Vou fazer uma apostilinha para vocês, quem quiser. É essa aqui? É a outra. Tá. Vou fazer um volume só e vou disponibilizar. Não sei se hoje, no máximo amanhã eu disponibilizar no grupo. Mas vamos terminar a aula aqui. Eu falei em todas essas aulas que Jesus ele é o centro das Escrituras. E, na verdade foi Jesus que falou. Por que ele é o centro das Escrituras? Ele é o centro, ou ele é o centro do Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento dá testemunho dele, e o próprio Jesus falou isso. Ou seja, o Antigo Testamento está apontando para ele, para a vinda dele. Então Jesus é o centro, porque o Antigo Testamento está apontando para ele. E o Novo Testamento já fala da vinda dele, certo? Então, o Antigo Testamento aponta para ele, e o Novo Testamento fala da vinda dele, a sua ascensão e a continuação da pregação do Evangelho por meio dos apóstolos. Então, todas as Escrituras apontam para Jesus, ele é o centro da Bíblia, ok? E não só o centro da Bíblia, mas o centro de tudo. O centro de tudo. Que desenho é esse aqui? É o tabernáculo. Vocês lembram do tabernáculo? Era o templo móvel. Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo lá quando eles saíram do Egito, né? E aí onde eles, na peregrinação deles no deserto, onde eles acampavam, eles montavam o tabernáculo. E esse lugar aqui era o lugar onde eles faziam todo o ritual, né? O sistema sacrificial. E Deus, ele aparecia, a presença de Deus estava no lugar santíssimo. Tá vendo essa coluna da nuvem ali, ó? Ali é o lugar santíssimo. Ali, essa nuvem é a Shekinah. Ou seja, era a presença, a glória de Deus que era visível. De dia era uma coluna de nuvem. E de noite era uma coluna de fogo. Então, essa presença de Deus saía do lugar santíssimo. Aqui é a parte interna do tabernáculo. Aquela parte coberta. Sabe aqui a parte coberta?
Essa parte coberta aqui, ó, vocês estão vendo? Peraí. A parte coberta ali, ó, tá vendo? Essa parte coberta é isso aqui. O que tem lá dentro? É dividido, né, em duas partes. O lugar santo é essa primeira parte aqui, ó. Esse é o lugar santo. E o que nós tínhamos lá, né? A menorá, que é o candelabro. Esse aqui é a menorá. Tinha a mesa dos pães da proposição e tinha o altar do incensário. Vocês estão vendo ali? Altar do incensário. Aí tem uma cortina, que é o véu, né? Que separava o lugar santo para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é ali dentro. E o que tinha dentro do lugar santíssimo? A arca da aliança. E a arca da aliança era o símbolo maior da presença de Deus. Dentro da arca da aliança tinha o cajado do Arão, um pote com maná e as tábuas dos mandamentos. Tá? Então, essa é a parte interna do tabernáculo. Agora, olha só, o tabernáculo numa visão panorâmica. Vamos voltar lá. É esse mesmo desenho aqui, tá? Só que agora numa outra perspectiva. O que a gente tem na entrada? Então a gente tem a porta aqui, ó, a porta. Então o primeiro utensílio que a gente tem é o altar do sacrifício. Os animais eram sacrificados. Depois você tem a pia do lavatório, onde eles se lavavam e também praticava a purificação. E aí entrando na parte coberta, a gente tem do lado direito a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo a menorá, que é o candelabro, na frente o altar do incenso. Aqui a gente tinha a cortina, o véu, né, que separava, e aqui dentro a gente tem a arca da aliança, que é a presença de Deus. Vocês estão vendo? Agora olha isso, olha a disposição desses móveis, olha o desenho que ele faz. Olha lá. Vocês conseguem ver? Está distribuído assim. Ó, primeiro tem o quê? O altar de sacrifício, depois a pia da purificação, aí lá dentro você tem a mesa dos pães, o candelabro que iluminava, o altar do incenso e a arca, que é a presença de Deus. Agora faz um paralelo disso aqui com a salvação, com a conversão. Qual é a primeira coisa que a gente, ao ser salvo, a gente tem que entender? O sacrifício de Cristo. Então a primeira coisa que você se depara quando você entra no tabernáculo é o quê? Sacrifício. Depois que você entendeu o sacrifício, o que acontece? Você vai se lavar, que é o novo nascimento. Você vai batizado, você nasceu de novo. Certo? Vocês estão acompanhando aqui? Tá, beleza. Você conheceu o sacrifício de Cristo, você foi purificado e agora? Agora você vai entrar no primeiro pavimento aqui. O que tem lá dentro? Tem a menorá, que é o candelabro que iluminava, porque é uma parte coberta e eles estão no deserto. Então, tem que ter esse candelabro para iluminar lá dentro. Então, comparando com a salvação, agora você reconheceu o sacrifício de Cristo, você foi purificado e agora? Agora você é iluminado por Jesus. Você é iluminado, ó. Jesus é a luz do mundo, ele não falou isso? Ele é a luz do mundo. Então você é iluminado por Jesus. E depois, tem a mesa dos pães da proposição. Jesus disse que ele é o pão da vida. Então você é iluminado por Jesus, você tem que se alimentar de Jesus, e aí esse alimentar de Jesus é tanto no sentido de se alimentar da palavra dele, que é o pão, como também a gente participa do corpo dele todo mês, não é? O pão não representa o corpo de Cristo? Então Jesus é o pão do mundo, o pão da vida que nos alimenta e a luz do mundo que nos ilumina. Tá, então agora que você é alimentado, você é iluminado por Jesus e alimentado por ele, agora você vai ter um relacionamento com ele, que é o altar do incenso. O que esse altar significa? Eles queimavam incenso ali e o incenso subia como um cheiro suave. E o Apocalipse fala que as nossas orações são como incenso suave. Então, você foi iluminado por Jesus, você se alimentou da palavra dele, ou seja, ele falou com você por meio da palavra, agora você fala com ele por meio da oração. A sua oração é um incenso que sobe. Então, estabelecido esse relacionamento, você avança agora para um nível mais profundo de intimidade, que é o acesso à presença de Deus. E esse véu aqui foi rasgado por quem? Por Jesus. E agora você pode ter acesso à presença de Deus.
E isso está desenhado no Antigo Testamento. Então, olha o desenho em outra perspectiva. O que ele mostra? É a cruz de Cristo. Por quê? Tudo que acontecia nesse tabernáculo estava representando, quando o animalzinho era morto aqui nesse altar, esse animalzinho representava o Cordeiro de Deus que viria. Então todo esse sistema aqui representava o quê? A vinda de Jesus, o sacrifício que ele faria por nós na cruz. Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Então Jesus era o centro de tudo. Vamos encerrar? Se coloca de pé. Entende? Porque o Antigo Testamento está mostrando isso aqui. Agora, olha só como... Olha outra coisa. Olha como as tribos estavam dispostas em torno do tabernáculo. Olha o desenho que faz. E o que é isso aqui? Que desenho é esse? A Bíblia Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Deus desenhou lá. Então quem é o ser principal que precisa ser adorado? Não é Moisés, nem Elias, nem Davi, nem ninguém. É Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Amém? Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. E semana que vem o pastor Dorival dá seguimento com o tema. Tá? Vou falar da redenção na prática. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa aula, por o Senhor ter nos mostrado, Senhor, que o Senhor Jesus é o centro de tudo, que nós devemos adorá-lo e entregar nossa vida a Ele. Obrigado, Senhor. Nos ajuda para que a gente possa cumprir a sua vontade, para que a gente possa cumprir, Senhor, esse propósito para o qual o Senhor nos chamou. Eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos, dê um culto abençoado, abençoe agora o alimento que nós vamos participar, que o seu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá bom? E vamos tomar café.